2023, o ano do centenário da Capela Santo Antônio de Souza Ramos. Um ano muito importante para a nossa comunidade. Um momento para celebrar, mas principalmente agradecer com muito carinho a todos que por aqui passaram e deixaram um pouco da sua história, do seu suor, do seu conhecimento, do seu tempo e dedicação nesta comunidade. É difícil citar todos os nomes que por aqui passaram, pois foram muitas pessoas que contribuíram, muitas famílias que se dedicaram para transformar dia a dia um espaço de terra em um lugar de orações, festas e de aprendizados. Sintam-se todos honrados e agradecidos. Em comemoração aos 100 anos de história da Capela Santo Antônio Souza Ramos, de Getúlio Vargas, acompanhe os depoimentos de algumas das pessoas que fazem parte dessa linda história de amor, união e fé. É uma alegria muito grande, amigos e amigas, estar fazendo parte dessa caminhada de centenário da Capela Santo Antônio Souza Ramos, fazendo parte, vivendo essa história e também podendo deixar registrado aqui o meu pensamento, o que eu penso do que é ser comunidade. Meu nome é Ezequiel José Pinotti, tenho 35 anos de idade. Nasci, me criei nessa comunidade onde vivo até hoje. E nessa comunidade que aprendi muitas coisas, aprendi a ser comunidade, doar o nosso serviço a favor do povo de Deus. Desde a catequese até hoje, ajudando na liturgia, hoje com minha família, sou casado, tenho 3 filhos, mas nunca deixei de me doar, de ajudar minha comunidade. Eu penso que ser comunidade é ser isso, doar o que sabemos fazer em prol da comunidade. Com o passar do tempo, com a caminhada, veio novos desafios, veio a família. Sou hoje ministro extraordinário como Eucarística, instituído pelo sim de mim a Deus e o sim da comunidade. Sigo também a caminhada rumo ao diaconato permanente. Tudo isso com muito amor a Jesus, pensando sempre pelo bem da comunidade, nos colocarmos a serviço dela. Se olharmos hoje para o número 100, centenário, é um número grande, um número forte, mas se todos nós seguirmos na mesma força, na mesma fé, na mesma determinação que todos os nossos antepassados tiveram até hoje, podemos dizer que são apenas 100 anos. É uma alegria muito grande estar vivendo esse momento e podemos dizer, com um pouquinho de cada um, com o trabalho de cada um, com a nossa doação, com certeza teremos ainda uma longa história pela frente da comunidade Santo Antônio de Souza Ramos. Eu atuo então na área pastoral da catequese há 22 anos. Vai fazer 14 anos então que eu moro na comunidade de Souza Ramos, onde sou catequista e tive a oportunidade então de, com o convite do padre Valtuir há 4 anos atrás, então, de me tornar, juntamente com meu esposo Ezequiel, coordenadora paroquial de catequese, onde a catequese, querendo ou não, é o carro-chefe da igreja. Hoje, atualmente, aqui em Souza, nós estamos com 2 turmas de catequese, ao todo com 13 crianças, então um pouco menor do que eu era uma vez, né? Mas já com 2 turmas maravilhosas, de iniciação à vida cristã e da turma da vivência. E sendo catequista juntamente com a Fernanda e com a Cristina também. Quando a gente era pequena, eu lembro, sempre nós participávamos das festas na comunidade. Era poucas festas, 2 festas por ano, mas o pai botava os cavalinhos na carroça e nós vinha para a festa. Era muito bom, a gente queria vir na festa para tomar guaraná e a mãe fazia um bolo, porque na festa só tinha um churrasco, né? A gente tinha que trazer o pão, o bolo, a sobremesa, salada, tudo, mas era maravilhoso, era uma diversão. Para nós não tinha coisa melhor do que chegar o dia da festa. E às vezes com um calçadinho ou uma roupinha nova, né? Então era muito, muito lindo. E também na primeira Eucaristia das crianças, se fazia um dia de festa, né? Então era aquela, lembro bem quando eu fiz a primeira Eucaristia, era um dia que choveu, estava bem complicado, mas foi muito bom, muito lindo. A gente ia tirar foto, né, porque o fotógrafo só vinha só na primeira Eucaristia, né, porque em outras épocas não se tirava foto. Mas era muito divertido, muito bom.
se vivia, se agora tá bom, naquela época era muito bom também. Com dificuldade, mais dificuldades, porque não se tinha tantos valores para gastar na festa. Lá tinha pesca, que a gente ia pescar, né? Aquelas coisinhas, brinquedos, coisinhas. Tinha rifa, a lembrancinha que você colocava na roupa da pessoa. Era muito bom mesmo. A nossa comunidade aqui de Souza Ramos é uma comunidade bem antiga. Um lugar muito bem visto pelas outras comunidades, onde o povo é muito gentil, muito bom, bons vizinhos, todo mundo se dá bem, muito participativo, muito religioso. É a religião católica aqui que tem mais. Portanto, a nossa comunidade tem um presente agora dos 100 anos da nossa capela. 100 anos de caminhada de fé. Há 75 anos que eu conheço mais ou menos o andamento da religião na nossa comunidade, participando da catequese, das missas. Poucas missas se tinha nessa época na nossa comunidade, mas se tinha missa. Padres muito bons. Eu não lembro antes os padres, mas tivemos o padre Stanislau, que um padre que hoje o povo daqui tem muita devoção a esse padre. Ele, quando veio para cá, ele tinha saído de uma guerra, então ele era bem difícil. Ele era um padre bem nervoso, assim, mas transmitia uma paz, uma tranquilidade, um bem-estar para a comunidade, que a gente participava muito. Tinha muitos grupos de catequese, muitos catequistas, muita gente que participava do terço aos domingos. Era muito bom, muito lindo, que eu tenho muita coisa que eu faço hoje, que faz 40 anos que eu dou catequese. Eu uso aquilo que aprendi nas missões, primeiras missões. Tenho livros, tenho cantos que eu aprendi com os missionários e a gente usa ainda. Então é uma coisa muito bonita. E depois também tivemos o padre Roberto Stefani, que era um padre já de idade, mas de muito valor para todas as coisas, em todos os sentidos da religião. Era um aprendizado que a comunidade tinha, que a gente não tem como medir, como dizer, foi tanto. Foi uma coisa que parece que durou tão pouco, porque era muito bom. E depois teve mudanças também, quando começou a gente ter que fazer os cultos na comunidade. Já não era mais a reza do terço, todos os domingos, mas a gente começou a ter cultos. Vinha pronto da diocese, os cultos, os livros preparados, sempre tinha bastante liturgistas para fazer essa celebração. A catequese, ela era de uma maneira, quando eu comecei a participar da catequese, ela era assim, as catequistas faziam as perguntas para o catequizando e o catequizando respondia, né? As orações a gente aprendia em casa da mesma maneira que agora, né? E foi tendo mudanças na catequese. Agora, por exemplo, a gente tem um tipo de catequese bem diferente de quando as pessoas da minha idade ou mais tiveram. Mas é uma catequese. Então, nessa catequese de agora, não é que esteja diferença. A gente pode acrescentar mais coisas. A gente pode acrescentar não só o que está no livro, só o que vem preparado para nós. Porque tem muita coisa que a criança tem que aprender, o jeito de como viver em casa, como viver na comunidade, na escola, para ser um jovem, né, que tenha uma boa formação. Então, a catequese é uma escola também, escola da fé.
Um aprendizado de fé, de amor, de carinho, respeito. E é o que nós, catequistas, temos com as crianças, e a gente recebe isso deles, dos catequizandos e dos pais. Porque sem a participação dos pais, as coisas não vão muito bem. Então, os pais participando e estando tudo de acordo, as coisas se encaminham bem. Para mim, a catequese significa uma demonstração de amor e carinho, por causa que a catequista literalmente acolhe nós na casa dela e ocupa o tempo dela e tudo. A sensação de passar a primeira Eucaristia foi bem legal, porque é uma experiência, foi a primeira e eu adorei. Eu acho que a coisa que mais chamou a atenção foi que todo mundo organizou um dia especialmente para nós. O significado da catequese é a educação da fé, a fé em Cristo. Para ter um conhecimento de Jesus Cristo, para amar mais, conhecer mais. A gente está aprendendo na catequese sobre Jesus, sobre Deus e sobre a história que Jesus passou quando ele era mais jovem. E a catequese é a educação da fé. É muito legal a catequese que tu aprende sobre Deus e é muito legal que quando tu sair da catequese tu pode virar uma catequista. Eu sou Maria Helena Butin Zamban, casada com o Ivo. A gente é o casal dizimista da comunidade, fizemos parte do conselho e estamos representando os dizimistas de todo esse tempo que nossa comunidade está, desde que foi fundada. E daí a gente recebe as contribuições do pessoal, que vai para a paróquia, 20% volta aqui, e a gente é filhos de fundadores da nossa igreja aqui. A contribuição no dízimo é muito importante e é bom que as pessoas continuem contribuindo para a nossa capela ter o retorno, né? Foi feita uma reunião em Souza, negócio da igreja, né? Então foi convocado o pessoal, foi feita uma missa lá para fazer uma reunião para ver quem que pegava a igreja, porque quem estava não queria mais e não tinha quem assumisse lá de cabeça para o conselho, né? E daí foi feita essa reunião na missa lá, né? E ninguém se acusou, né? Claro, né? Para pegar. Daí quando saímos para fora da igreja, daí o Gerson estava pertinho de mim, e ele é um rapaz novo, digo, Gerson, mas por que tu não pega? E ele olhou para mim e disse, tu pega? Se tu pega, eu pego, diz ele. Daí terça-feira eu vou lá na tua casa para nós combinar. E eu fiquei quieto, né? E ele veio lá na terça-feira para nós combinar, para se nós ia pegar mesmo. E ele resolvemos de pegar. E ele está com aquela vontade também de pegar e vamos fazer a igreja. E aí saiu, né? Daí ele disse, eu vou lá falar com o Lê, que era o que estava antes dentro, né? Daí nós pegávamos, né? E toquemos, fizemos um conselho e tudo mais, né? Mas nós toquemos 1 ano na sociedade, porque tinha pouco dinheiro, né? Trabalhamos 1 ano, fomos bem, todo mundo colaborou também, né? Daí nós falamos com o padre, né? Daí foi feita outra reunião com o padre, também tinha bastante gente lá. Ali que foi resolvido de fazer a igreja. O pessoal estava de acordo de fazer, só que o problema era o dinheiro, que tinha pouco, né? Mas daí o padre levantou aquela do livro Ouro, que ele ia fazer um livro lá para passar nas casas, né? E foi feito esse livro, aí fomos passar em todas as casas, deu 140 casas, se não me engano, deu. Como eu e a minha esposa e o Gerson e a mulher dele, né? Todas as casas. Com o livro Ouro, fazia uma ficha e ficava à vontade, dava quanto queria para ajudar, achava que era bom para ajudar alguma coisa, né? E quase 100% ajudou, né? E daí, como tudo estava de acordo e ajudando, daí fomos para derrubar a igreja velha, né? Daí fomos falar com o padre novo, daí fomos para Erechim, temos que pagar uma taxa para demolir a igreja aquela, né? Daí fomos lá, já num dia terminamos tudo, derrubemos tudo e ajeitemos lá. Daí foi pegado uns pedreiros ali
E daí fomos de novo para Erechim, negócio para levantar a igreja, eu tenho que pagar o INSS também, né? Acho que foi mais 5,5 em 3 vezes, se não me engano. E foi feito aquilo lá e foi indo. E foi vendendo placa, essas coisas, né? E até foi vendido, acho, 34 placas. Vendi uma em Passo Fundo, 2 em Itapejara e vendemos aqui o resto aqui em Getúlio. Isso aqui fomos. Até que conseguimos. Comecemos, acho que no começo de abril, acho que foi. Fim do ano, na festa em dezembro, inauguramos uma igreja. Fomos bem mesmo, todo mundo colaborou, né? Um pouco mais, todo mundo colaborou, né? E o nosso braço direito foi o padre Agostinho, né? Que era o palco aí, né? Ele que ensinava mais para nós como é que tinha que fazer, ir para cá e para lá, né? Bem, sobre a construção da nossa igreja, a ideia surgiu numa reunião do conselho e nós, juntamente com o Adair, a gente sempre assumiu o conselho pensando em fazer alguma coisa, em alguma mudança na igreja. Ou nós reformava a igreja velha, ou construiria uma igreja nova. Porém, o custo da reforma seria inviável pela situação que ela se encontrava. Resolvemos construir. Aí a gente assumiu o conselho em 2012 e a gente trabalhou um ano para 2013 a gente começar a igreja. E em 2013 a gente começou a igreja. Quando a gente começou, a gente tinha o dinheiro suficiente para pagar a mão de obra, os pedreiros. Aí você pensou em algo para nós conseguir levantar dinheiro, né? Aí fomos atrás do livro ouro. As placas que a gente fez, que vendemos as placas de propaganda no salão, e mais as festas de todo o ano, né? A gente conseguiu começar e terminar a igreja. Portanto, no entanto, no final, né, ainda faltou 40 mil reais. Que foi aonde essa falta a gente fez um financiamento no meu nome, num custeio pecuário, no Sicredi, onde os próximos que assumiriam teriam um ano de prazo para poder pagar. Então, o total de custo da nossa nova igreja foi de 240 mil reais e faltou 40 mil, que foi o financiamento que foi feito para quitar ela. A gente passou em todas as casas, a gente foi muito bem recebido, a gente precisou de ajuda para demolição, na construção, em tudo, e todos participaram, todos ajudaram de um jeito ou de outro, ninguém se obsteve a ajudar. Aos pedreiros, ao Almir Confortin e ao Vanderlei Trintin, o projeto que a gente tinha inicial, foi feito bem certinho, nunca tivemos problema na obra por questão da mão de obra, né? Então, a gente só tem a agradecer todo o conselho da época e principalmente a comunidade, porque sem a ajuda e a participação de todos, a gente não tinha conseguido construir essa nova capela. Então eu quero assim cumprimentar todo o povo, né, a comunidade, que a gente sempre foi muito apoiado pela comunidade, e dar continuidade ao que o Adair falou ali sobre a construção da igreja. Foi assim uma coisa muito bonita, muito unidos, o povo foi muito unido para construir essa igreja nova, que era um desejo da comunidade de ter uma igreja nova, né? Não era tão velha a outra, mas já precisaria de uma boa reforma, porque ela estava muito detonada, assim, estava com rachos. E daí a gente assumiu essa responsabilidade aí junto com o tesoureiro, que era na época o Gelson e a Rosana. Aí saímos à procura de um modelo para essa igreja. Quando foi aprovado que a gente poderia fazer, então a gente foi visitar outras comunidades que tinham igreja para decidir que tipo de igreja a gente iria fazer. Então na verdade, essa igreja ela é semelhante a uma de Vila Landro, que tinha uma igreja Nossa Senhora Salete bem parecida.
Só que lá ela tinha 2 portas e tinha um santo só no meio. Mas daí, como lá na Mitra eles não aceitavam muito essas 2 portas, porque diz que dava muito atrapalho. Aí a gente decidiu de fazer uma porta só e dos 2 lados colocar um Santo Antônio e um São Cristóvão. E daí a gente foi atrás e fez, encomendamos os santos e ali em abril a gente iniciou aí essa nova capela. Mas foi assim, bem puxado, para terminar ela para dezembro, foi puxado. Tinha que ter sempre o material pronto para os pedreiros, carpinteiros, enfim, que estavam construindo, não parar. E ali em dezembro a gente conseguiu entregar a igreja pronta, fazer a festa de Nossa Senhora de São Cristóvão com a igreja pronta já. Aí a gente tinha muitos detalhes para colocar, azulejo, como ia ser colocados os santos, porque lá tem muitos santos, e daí a gente pensou ali na entrada, em cima ali, vamos colocar os santos, que não vai todos lá na frente, no altar, vamos colocar ali. Depois decidimos a pintura, como que ia ser, e o Padre Agostinho sempre apoiando, sempre apoiando. Quando surgiu a ideia de nós construir a igreja, né, junto com a Adair e a Terezinha, daí a ideia surgiu assim, né, a gente ficou meio receoso, né, porque questão de financeira e tudo. E daí, chegando em casa um dia, daí a Dilce disse, a minha falecida sogra, disse que a gente tinha que fazer, que ela ia ajudar, ela até inclusive ela disse, eu já vou doar uma janela, né, e ela foi uma grande incentivadora. Daí foi falado com o Padre Agostinho, que também foi uma pessoa que fez com que nós pegasse e fizesse. Ele disse não, a gente se reuniu com ele, né, primeiro, e daí ele disse não, vocês têm que fazer. Daí ele deu a ideia do livro ouro, né, que a gente passou em todas as casas da comunidade, todos os associados, e fomos bem recebidos, todo mundo teve uma aceitação muito boa. Foi uma doação espontânea, cada um doou quanto podia, queria, né? O livro ouro ele foi preenchido, o nome da cada página tinha o nome do associado, né? E o valor que ele doou, tudo bem certinho, bem esclarecido, né? E eu acho que por isso que teve uma aceitação tão boa. A questão da pintura da igreja também. Foi o Dirceu Slaviero, lá de Barão de Cotegipe, que veio pintar. Ele ficou dias aqui em casa, né, ele posava aqui. A comunidade ajudou bastante também na questão do almoço, né, todos iam lá convidar ele para almoçar na casa. Ele ficou 13 dias aqui pintando a igreja. Inclusive, para quem entrar na igreja e olhar o Cristo, né, o olhar do Cristo é em 3D, onde é que tu estiver e olhar para ele, ele está olhando para ti, né? Um diferencial. A pintura dele ficou bem bonita. Foi escolhida junto com o Padre Agostinho e o Padre Gabriel. Na época a gente se reuniu e eles ajudaram a escolher. E na hora que a gente pensou em que construiu, que fez, que tudo, a gente ficou, né? E para quem vai assumir, né? Sabendo que tinha dívida. Aí a gente pediu para 2 casais que se dispuseram e olha, a gente tem que agradecer a eles, né, que foi o Celso Salvador Endês e o Claudir e a Cleonice Zamban, que assumiram e ajudaram a pagar o que restou para pagar da igreja. Como a nossa comunidade ela vem celebrar 100 anos de história, ela teve um começo e a gente tem que glorificar muito essas pessoas que começaram. E nos passados anos, todos tiveram sua importância, pois nós viemos melhorando a comunidade com a participação, com novas construções, com novas obras, com tudo. E esperamos que as novas gerações, nossos filhos, consigam prosseguir e continuar mantendo a nossa comunidade, a nossa igreja sempre viva, que sem a igreja
a nossa comunidade não é nada, né? A gente sempre precisa, o nosso barco seguro, tudo é a igreja. A nossa comunidade é muito unida e que continue sempre sendo assim, uma comunidade muito boa de se viver, de se celebrar esses 100 anos. Para mim é um privilégio fazer parte dessa comunidade tão exemplo que é para todo o município, para toda a região, para toda a comunidade, né? Tive bons exemplos, tanto na minha família como na própria comunidade, exemplos de participação, ajuda. Assim, a nossa comunidade é uma comunidade que sempre participou junto, sempre trabalhou junto, sempre quando precisou, a gente sempre teve uma resposta boa da comunidade. E eu sou jovem e peguei assim a história mais recente, participo mais assim da história mais recente, mas a gente ouve histórias desde que foi fundada a nossa comunidade, e é uma coisa muito bonita ver como foi antigamente o exemplo, a união da nossa comunidade, tanto para a construção das igrejas, para a construção do salão, em nome de todos os conselhos que passaram pela nossa comunidade, trabalhando sem medir esforços para obter resultados bons e continuar com a nossa comunidade sempre crescendo. Eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que fizeram parte da nossa comunidade, todas as pessoas que ajudaram nas festas, todas as pessoas que foram festeiros, todas as pessoas que ajudaram a construir as igrejas, as 3 igrejas que nós já tivemos, o nosso salão, todas as pessoas que também se doaram. E, em nome dessa comunidade que sempre participou, agradecer a todos os conselhos, todas as pessoas que aceitaram o desafio de ficar à frente da comunidade, de dirigir assim a comunidade, de buscar recursos, tomar a frente, né, para construir, para fazer a comunidade continuar unida, que trouxeram até aqui. Foi por causa de todo mundo que a nossa comunidade é o que é hoje, que é um exemplo para todas as outras comunidades. É com muita alegria falar sobre o centenário da nossa igreja, da Igreja Santo Antônio de Souza Ramos, que está aqui situada na comunidade, que eu tenho muito amor e apreço por ela. Foi com a minha família que eu aprendi a religiosidade e a frequentar a igreja, porque a gente sabe que a igreja somos nós. Desde pequena, eu sempre estive, a exemplo dos meus pais, ajudando e participando dessa comunidade. Fomos muitas vezes membros do Conselho Comunitário, juntamente com meu esposo, o Aldicir. Ajudamos a começar aqui com a festa, a Swing Festa. Eu fui convidada a ser ministra, a qual hoje atuo como ministra. Falar da nossa igreja é falar do esforço, da doação, do amor que as pessoas se dedicaram nesses 100 anos. É agradecer a cada um que colaborou para o crescimento dela. Nós sabemos da importância da religiosidade na família. Sabemos a importância que tem as vocações também, porque a família é o berço das vocações. E é ela que é atuando na comunidade que a gente dá o exemplo para os nossos filhos. É assim que eu penso que nós como família temos que deixar o exemplo aos nossos jovens. Como estava junto com o Jones e com a Jane, né, fazendo a montagem, tentando fazer a filmagem, organizando, a gente agradece a todos. E também pedimos desculpa por não conseguir gravar o depoimento de todos, porque
eu tenho certeza que cada um tem um pouco da história para contar. Mas esse documentário, ele não acaba aqui. Ele vai ficar em aberto e a gente vai continuar com essa bela história. Nós fizemos um apelo às crianças, aos jovens da comunidade, para que nunca parem com essa linda história dos 100 anos da nossa comunidade. Essa história de fé, de amor, né, feita por várias mãos. Nós gostaríamos de deixar aqui a nossa mensagem, a nossa gratidão a todos que colaboraram, a todos que participaram. E que nós continuamos, né, fortes, firmes, contando e construindo essa história. Nestes 100 anos de nossa querida e amada Capela Santo Antônio Souza Ramos, queremos louvar e bendizer a Deus pela presença de tantas pessoas que hoje continuam, mas também recordando tantas mãos que ajudaram a construir a nossa comunidade. Recordar com muito carinho a presença dos padres, das religiosas que passaram por nossa comunidade, levando o Evangelho, trazendo a alegria de caminharmos com Cristo. Louvar e bendizer a Deus pela vida então dos nossos padres, das irmãs, que tanto incentivaram e recordando o início da comunidade, diante das situações que se encontravam de transporte, tinha que buscar o padre, a maneira como ele vinha, quanta coisa bonita que podemos recordar na evangelização também da nossa comunidade. Então que Deus seja louvado por estes 100 anos construído com muito suor, com muito amor e certamente com a dimensão da fé como grande fundamento. Que possamos continuar a nossa história, sempre contando com a bênção e a proteção de nosso Deus. Que Deus seja louvado e nos mantenha firmes e fiéis nesta caminhada bonita, construindo juntos a nossa comunidade. Um grande e fraterno abraço a todos. Como é bonito a gente poder recordar uma história vivida com muito suor, muita dedicação, muita fé e muito amor. É assim que estamos vivendo e vamos celebrar a história da comunidade da Igreja Santo Antônio Souza Ramos, 100 anos de história. Por isso que para todos nós é um momento de graça, de louvor, para toda a paróquia. Assim recordamos quem iniciou a comunidade, valorizamos quem está agora, firmando a comunidade, dando testemunho e olhando para frente, olhando com esperança e amor. Por isso hoje louvamos ao Senhor por essa bonita história. Agradecemos nossos antepassados que construíram essa história. Louvamos a Deus por esses que continuam a história. E olhando para o futuro, queremos pedir que Deus abençoe por intercessão de Santo Antônio essa bonita e bela comunidade ao celebrar 100 anos de história. A Paróquia Imaculada Conceição, eu, Padre Valtir Bozan e Padre Giovanni, nos sentimos muito felizes em poder participar desse momento histórico de louvor por esta caminhada tão bonita. 100 anos de fé, amor e esperança. E lembre-se, você faz parte dessa história. Aliás, você é esta história viva desta amada e querida comunidade Santo Antônio de Souza Ramos, completando e celebrando 100 anos. Deixamos aqui nossas bênçãos e o nosso grande abraço a esta querida e amada comunidade Santo Antônio. Acompanhe agora uma homenagem aos 100 anos de história da Capela Santo Antônio. Neste dia festejado, mais uma flor é colhida, ornamentando o canteiro no jardim de uma vida, ornamentando o canteiro no jardim de uma vida.
contar o teu rosário. É a nova conta da vida na conta do teu rosário. Bonita e charmosa, tem perfume e espinhos também. O legado do tempo passou, por aqui nós passamos também. O legado do tempo passou, por aqui nós passamos também. Hoje é o dia do teu centenário, suaviza o descanso e o sonho, uma bênção que é concedida pra capela de Santo Antônio. Uma bênção que é concedida pra capela de Santo Antônio. Nesse marco importante da vida, que os anjos no céu digam amém. Para ti, minha igreja querida, parabéns, parabéns, parabéns.